seja bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é hipoglicemia. O que é e como tratar? Quais são os riscos de abandonar o tratamento com insulina? Hipoglicemia só acontece em pessoas com diabetes? Quais são os danos causados ao cérebro? O que a hipoglicemia tem a ver com a perda de memória? Nós vamos explorar esse tema hoje aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa está a doutora Solange Travassos, ela que é mestre e doutora em endocrinologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenadora do Departamento de Doenças Oculares da Sociedade Brasileira de Diabetes, é vice-presidente eleita da SBD para o biênio 2022-2023 e é uma das pioneiras do uso da tecnologia no tratamento do diabetes no país. Ela tem diabetes tipo 1 há 34 anos, sendo usuária de bomba de insulina desde o ano 2000, então ela fala com todos os tipos de propriedade, né, doutora? Tudo bem, doutora Solange? Tudo bom, Marina? É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E hipoglicemia vai ser sempre um assunto atual, né? Que ela é uma grande preocupação dos médicos, dos pacientes e da família dos pacientes também. Bom, doutora Solange, eu queria começar entendendo o que é hipoglicemia e por que ela acontece. Sim, a hipoglicemia acontece quando o açúcar no sangue cai abaixo de 70 miligramas. Né? No corpo da pessoa sem diabetes, existe um mecanismo muito rígido de controle glicêmico. Quando essa glicemia ela começa a cair, o próprio organismo libera vários hormônios, que a gente chama de hormônios contrarreguladores, que ele agem contra a insulina. A insulina coloca a glicose para dentro da célula, esses hormônios retiram a glicose dos estoques no fígado, no músculo, jogam para dentro da célula e transformam outros macronutrientes em glicose também. Então, com isso, ela é mantida muito estável no sangue, né? A partir da introdução da insulina no mercado, né, para tratar o diabetes na década de 20, é que surgiu a hipoglicemia iatrogênica, que é a hipoglicemia causada pela insulina. Então, o que acontece? Enquanto na fisiologia normal, quando a glicose cai, além do organismo liberar vários hormônios, ele suspende agudamente a produção de insulina, para evitar que ela caia mais, né? E na pessoa que toma insulina, isso não acontece, que toma outros medicamentos também. Então, quando a gente perde esse controle fino, fisiológico, e a glicose cai abaixo de 70, acontecem vários sintomas de glicose baixa, porque o corpo não fica bem quando a glicose cai. Então, pode dar taquicardia, sudorese, tremor, palpitação, fraqueza, confusão mental. Eu costumo dizer para os pacientes que é como se a pessoa levasse um grande susto, né? Porque ocorre liberação de adrenalina também nesse processo de defesa do corpo. Então, taquicardia, sudorese, né, tremor. E isso, se não for percebido e tratado, continua evoluindo, começa a agravar a falta de glicose no cérebro e a pessoa começa a ficar confusa, torporosa, ela pode não perceber direito o que está acontecendo e isso até evoluir para uma situação mais grave, até com perda de consciência, convulsão e coma. Mas, doutora, esses sintomas vêm sempre juntos ou as pessoas podem ter só sudorese e não ter o tremor, por exemplo? Então, é importante você falar isso, porque a hipoglicemia, ela acaba tendo nas pessoas características individuais, né? Em geral, você tem uma associação de sintomas, mas existem pessoas, por exemplo, eu já vi criança diabética que o sintoma dela era dor na perna. Eu já vi uma outra situação que era uma dormência no lábio. Então, assim, pode acontecer algumas particularidades, isso pode tender a se repetir no mesmo indivíduo, né? Mas, em geral, é assim, taquicardia, sudorese, palpitação, tremor, fraqueza, confusão mental, alguma parestesia, né? Alguma dormênciazinha, são os sintomas mais comuns, né? E se morre de hipoglicemia?
Então, eu acho que todo esse medo, né, que a gente vê nos profissionais de saúde e nos pacientes, ele vem muito da história do início do uso da insulina, que foi a primeira grande causadora de hipoglicemia, né? Então, o que aconteceu? No início da década de 20, né, a insulina foi descoberta, começou a ser usada no Canadá, e muitos dos primeiros pacientes morreram de hipoglicemia, porque você não tinha como aferir a glicose no sangue. Você tinha uma dificuldade enorme, você fazia aferição na urina, né? Então, no início, imagina, se descobriu um hormônio, mas se sabia muito pouco sobre esse hormônio. Então, as pessoas foram aprendendo a usar na prática, né? Então, nos primeiros anos do uso da insulina, eram hipoglicemias gravíssimas. A gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, que a gente consegue relacionar a dose de insulina com o que vai comer na contagem de carboidrato, né? Mas, assim, então isso, e eu lembro, eu estou formada há 25 anos, eu lembro que no início da minha carreira como médica, eu recebia muitas ligações por hipoglicemias graves, perdas de consciência. Com a evolução do tratamento, isso melhorou demais, né? A gente consegue medir a glicemia com facilidade, né? Hoje em dia o SUS disponibiliza fita e glicosímetro para todos os diabéticos que usam insulina, a gente tem os sensores de glicose, então com isso você consegue impedir, né? Se você ficar vigiando, óbvio que isso ainda é chato, que você ainda tem que ter essa preocupação, você consegue impedir que essa glicose caia a níveis tão baixos e ver complicações graves, né? A gente Agora, ainda doutora, tem. Ainda tem, mas é bem mais raro, então. Bem mais raro, bem mais. Quando a pessoa está muito bem orientada, né? Que é isso que a gente briga, por isso que a gente está aqui falando desse assunto, porque quando a gente pensa no número de pessoas com diabetes, né? No Brasil, em torno de 17 milhões, as estatísticas variam um pouco dependendo da fonte, mas assim, é em torno disso, né? Então, se você pensar, acho que todos nós que estamos aqui trabalhando na produção desse podcast, eu sou diabética, mas com certeza vocês conhecem alguém que tenha diabetes também, né? Então, acho que é difícil encontrar uma pessoa hoje que não, ela pode até não saber que as pessoas do convívio dela têm diabetes, mas assim, é muito comum e a gente tem uma dificuldade enorme dessa informação chegar com relevância para todo mundo, né? E por isso que eu quero ressaltar ainda, né, deixando bem claro, você falou no início dessa resposta, quando que a gente considera hipoglicemia? Porque eu imagino que tem muito paciente que nem sabe esses valores de glicose no sangue, os valores da glicose no sangue, que são caracterizados como hipoglicemia, e fica a pergunta por quê? Quando a gente fala de pressão arterial, por exemplo, tem gente que tem pressão alta naturalmente, mais alta, e tem pressão mais baixa. Para quem tem pressão mais alta, por exemplo, eu tenho 11/8, é baixa, ok. Meu marido tem pressão alta, tem hipertensão, mas para ele, se ele tiver 13 por alguma coisa, tá bom. E eu acho isso muito estranho, porque para mim já é bastante alto. Minha dúvida é, existe uma diferença na hipoglicemia ou chegou a um número, aí de fato você já está hipoglicêmico? Aí a gente tem várias considerações a fazer, mas isso que você falou da individualidade é muito importante. Primeiro, hipoglicemia ela é definida em níveis. Então a gente tem hipoglicemia não grave, a gente tem o nível 1 e o nível 2. Então o nível 1 é abaixo de 70, mas acima de 54. Então ali é aquela hipoglicemia que não costuma causar grandes problemas. Tá. Ela, né, você ainda não tem uma falta tão grande de glicose nos órgãos nobres do teu corpo nesse valor, certo? A gente tem a hipoglicemia nível 2, que seria uma hipoglicemia abaixo de 54. Que essa aí a gente já tem que ter mais cuidado. E a gente tem a hipoglicemia severa, que é quando você precisa da ajuda de alguém para sair da hipoglicemia, pode ter convulsão, coma, perda de consciência, né? Então a gente divide nesses níveis. Então, uma pessoa que tem diabetes, que trata com insulina, ela dificilmente, é praticamente impossível ela nunca ter hipoglicemia, né? A gente aceita alguns episódios de hipoglicemia leves no tratamento como um ônus que a gente tem que pagar, que não tem como. A gente orienta a pessoa para ela estar preparada para lidar com aquilo, para não acontecer uma sequela, uma coisa mais grave, né? Então, e a mesma coisa dos picos de hiperglicemia. A pessoa que tem diabetes, por mais que se esforce no controle, vão ter dias que ou por conta da dieta, ou por conta de um estresse, ou por conta da falta de um medicamento, são coisas que fogem ao nosso controle, ou por um outro medicamento que precisou usar,
né? Então, assim, ela vai de vez em quando ter hipoglicemia, né? Abaixo de 70, de vez em quando vai ter hiperglicemia, né? Que também tem níveis, acima de 180, uma hiperglicemia mais leve, acima de 240, 250, uma hiperglicemia mais grave. Então, o que a gente tem que fazer é orientar o paciente para saber lidar com isso tudo. Isso que você falou é muito importante, o nível da hipoglicemia abaixo de 70. Se eu pego uma pessoa que está com 300 direto, que está pessimamente controlada, ela pode ter sintomas de hipoglicemia com 120, né? E a gente precisa respeitar esse limite. Eu preciso trazer essa pessoa para o controle gradualmente. Se eu quiser que uma pessoa que está sempre com 300 passe a ter glicemias muito próximas do limite da hipoglicemia, e se ela estava assim por muito tempo, anos, eu posso desencadear um problema na retina, um problema de neuropatia aguda. Então, assim, eu tenho que ter equilíbrio nas decisões. E esse sinal do corpo que a pessoa dá, falando assim, não, eu tô com 120, mas eu tô com uma sensação de muita fraqueza, de tremor, de sudorese, como se fosse um nível muito baixo, ele tem que ser valorizado pelo profissional que está olhando esse paciente. E aí ele vai estipulando uma meta gradativa para ir reduzindo aos poucos, e daqui a alguns meses, sim, ele poder querer uma glicemia de 90 nesse paciente. É porque quando eu quero 90, é fácil eu errar e cair para 70, entende? Sim, não, e isso demanda um autoconhecimento muito grande, né? Então, fica aí sempre a dica para quem está nos ouvindo, a importância de se fazer a medição constante e falar com o médico, né, doutora? Porque junto com o médico é que você vai entender como o seu corpo funciona. E uma coisa também que é muito importante, isso que você falou de falar com o médico, existem estudos que abordam isso, né? Como é que é essa comunicação da hipoglicemia? E a gente sabe que muitas das vezes o médico esquece de perguntar e geralmente o paciente não relata, que os pacientes já estão em tratamento, ele não relata episódios de hipoglicemia leve. Né? Olha que coisa. E esses episódios leves, eles se repetindo, eles levam a um quadro que a gente chama de hipoglicemia sem percepção. Há meio que uma acomodação no desencadeamento dos sintomas e a pessoa deixa de perceber. E isso é gravíssimo, que aí ela pode realmente partir de uma fase que ela está bem, rapidamente para uma de perda de consciência. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento e a gente tem um limite que a gente aceita dessas hipoglicemias no tratamento. Então, assim, abaixo, entre 54 e 70, eu posso ter ali em torno de 4% dos meus resultados no máximo. E abaixo de 54 a gente não quer ter, mas a gente sabe que eventualmente pode acontecer, então até 1% dos resultados todos do paciente, sabe? Agora, doutora, dá para eu sair, isso vai caindo em estágios ou eu posso de repente estar bem e de repente estar abaixo de 54? Essa que é a preocupação dessas pessoas que ficam tendo muita hipoglicemia e elas perdem o mecanismo de preservação do corpo, do alerta da hipo, né, de liberar esses hormônios para você ter taquicardia, sudorese, e elas passam direto de uma fase que ela está bem para uma fase de neuroglicopenia. Ela pula esses sintomas como se fossem os sintomas de um grande susto. Ela pula esses sintomas, ela não apresenta, ela vai direto para o embotamento da consciência, confusão mental e pode apagar. E a gente tem até casos mais antigos de pessoas que... eu me lembro de um paciente do Hospital da Lagoa que ele estava no ônibus, ele começou a ter uma alteração de comportamento e acharam que ele estava tendo um quadro psiquiátrico, né? Então, assim, isso, graças a Deus, né? Quando a gente consegue ter acesso à monitorização, a insulinas melhores, com um perfil de ação mais parecido com o que a fisiologia normal promove, a gente tem muito menos hipoglicemia grave, né? Nossa, que bom! Agora, você já comentou, né, dessa relação da hipoglicemia nos pacientes com diabetes que fazem uso de insulina, uma coisa está atrelada à outra, mas eu fico me perguntando se isso pode comprometer a adesão do paciente ao tratamento, sabendo que fazer o uso da insulina pode levar a uma hipoglicemia, quer dizer, pode comprometer essa adesão e o controle da glicemia? Isso é um fato. A gente tem também estudos mostrando que quando a pessoa apresenta um episódio de hipoglicemia um pouquinho mais importante, às vezes até leve, dependendo da pessoa, né? Ela diminui a dose subsequente de insulina, ela pode deixa de aplicar,
ela passa a comer mais com medo de hipoglicemia, ela deixa de seguir aquilo que estava programado, porque na realidade às vezes é até necessário mesmo um ajuste da dose, uma redução, mas isso acaba sendo feito por medo, né? Isso acaba sendo feito sem orientação do profissional, sem um critério. A maior limitação que a gente tem hoje para alcançar um bom controle é a hipoglicemia. Engraçado, eu consigo ouvir a pessoa falar, não sei se você já ouviu isso, mas é aquela coisa assim, esse médico não entende nada, quem entende do meu corpo sou eu. Então eu vou fazer esse ajuste. Mas eu vou te falar que isso é fato também, porque tem muitos médicos que não têm prática com as novas tecnologias no tratamento do diabetes. E a gente tem uma geração aí muito antenada que busca informação. Então, o paciente, principalmente com diabetes tipo 1, mas também com diabetes tipo 2, ele se apropria da doença. Ele já chega na consulta com muito conhecimento, quem quer se tratar. E esse conhecimento está disponível, está democratizado para todo mundo. Então, assim, eu tenho pacientes que falam que já foi em 1, 2, 3, 4, 5 médicos, e às vezes você vê que está com uma conduta ainda muito antiga. O tratamento de diabetes mudou muito, né? Então, a gente, como eu falei no início, a gente tem um número de pessoas com diabetes no Brasil e no mundo enorme e que está crescendo a passos largos, né? Então, assim, quem não está lidando com isso no dia a dia, não está se atualizando, vai acontecer isso. O paciente vai perceber que naquele assunto específico ele está mais bem informado que o médico. Isso acontece, né? Quando a gente pensa no geral, né? Doutora, a gente até agora só falou de diabetes, porque a hipoglicemia está normalmente ligada ao diabetes, né? A maior causa de hipoglicemia iatrogênica é o tratamento do diabetes. Mas você, querido ouvinte, que não tem diabetes e acha que sua história é de problema de outra pessoa, saiba, esse distúrbio pode aparecer em pessoas não diabéticas, mas é raro, né, doutora? É bem menos comum do que a hipoglicemia induzida pelo tratamento do diabetes, né? Bem menos comum não é raro, então quer dizer que não é tão raro? A gente tem várias situações que podem. Na infância, a gente tem hipoglicemias em pediatria, que são até bem graves, às vezes logo depois do nascimento, por uma alteração na célula beta, uma hiperplasia, um aumento daquela célula, um funcionamento inadequado. Isso pode acontecer. A gente tem tumores benignos que podem produzir insulina, o que chama insulinoma. A gente tem algumas deficiências endócrinas. Lembra que eu falei que quando a glicemia começa a baixar, o corpo libera hormônios contrarreguladores, né, que pegam a glicose do estoque, formam glicose a partir de outros macronutrientes. Então, a deficiência desses hormônios também pode levar à hipoglicemia. Por exemplo, a deficiência do hormônio do crescimento, a deficiência do cortisol, né? Se uma pessoa teve um acidente, algumas medicações que mexem com a resistência à insulina, que são retiradas bruscamente, tem várias situações que podem estar levando à hipoglicemia. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também: a hipoglicemia ela pode acontecer na pessoa que está ali para abrir um quadro de diabetes, né? Mas ainda não abriu. Então, nessa fase, o pâncreas ele pode ficar meio atrapalhado e produzir insulina de forma inadequada. Meio igual um motor de carro que engasga e sai aquele combustível meio de forma... eu já vi várias vezes em pacientes com diabetes tipo 1, antes do diabetes, com histórico de ter hipoglicemia, no tipo 2 também. Isso pode acontecer. Mas aí, socorro, doutora Solange Travassos, que a gente faz? Como é que uma pessoa que não está atenta a esses sintomas sequer vai fazer uma correlação, de repente, de um cansaço, de um tremor, de uma sudorese a um quadro que... Sim, mas tem gente que percebe que quando atrasa muito a refeição, né? Nessa fase que tem episódio de hipoglicemia, há muita confusão também entre a hipoglicemia e a hipotensão, né? Às vezes a pessoa está tendo uma baixa de pressão e acha que está tendo uma baixa de glicose. Uma coisa importante também, a gente tem a gente chama de tríade de Whipple, que caracteriza a hipoglicemia, que é o nível baixo de glicose, esses sintomas que eu falei, né, estacardia, sudorese, e também que melhora após a administração de glicose.
né? Então é isso que caracteriza a hipoglicemia. Algumas pessoas passam mal, têm uma fraqueza, têm uma tonteira e melhoram sem comer glicose. Então provavelmente não foi hipoglicemia, né? Alguns tumores malignos também do abdômen também podem levar à hipoglicemia. Mas, quer dizer, bom, não dá nem para dizer o bom, mas nesses casos, você já tendo um acompanhamento médico por tratamento de um câncer, um profissional está de olho nesse tipo de situação para alertar o paciente. Mas não são muito comuns, não são muito comuns. Bom, então vamos falar agora do risco, em geral, aí para os diabéticos, né? Porque por mais leves que sejam essas crises, elas acabam danificando as células do cérebro e ao longo da vida isso pode levar até a danos cognitivos, doutor. Como é que funciona isso? Eu dei até uma aula sobre isso no Congresso Brasileiro. A gente sabe que a cognição ela é afetada imediatamente, né, pela falta de glicose. Então, se você teve uma hipoglicemia, você pode ficar horas até normalizar. Um adolescente teve uma hipoglicemia, vai fazer prova do Enem, ele pode, mesmo ele tendo recuperado ali imediatamente, isso pode demorar um pouco para ele estar com a cognição perfeita, né? A gente tem mais preocupação por uma coisa de longo prazo nos extremos etários, nas crianças muito pequenas, abaixo de 6 anos, e nos idosos. Tem alguns estudos, teve um estudo muito importante que foi o DCCT da década de 90, ele que definiu que o tratamento intensivo com várias picadas de insulina, vários testes, que ele conseguia diminuir, atrasar ou até evitar complicações crônicas do diabetes. Então, esse estudo foi com insulina NPH, insulina regular, com uns testes que ainda não eram tão bons e tiveram muitas hipoglicemias, mas muitas mesmo. Os pacientes que obtinham controle com hemoglobina glicada abaixo de 7, que é uma das metas que a gente ainda tem, tiveram muita hipoglicemia. Isso também foi uma coisa que assustou as pessoas, né? O tratamento intensivo pode levar à hipoglicemia. Então, tem estudos desses pacientes, né, que tiveram muita hipoglicemia naquela época, mostrando que eles não ficaram com déficit cognitivo no longo prazo, sabe? Não ficaram. Imagina como é que a gente compara, né, num estudo, o nível de hipoglicemia que foi para aquela pessoa. Quantas ela teve, quanto tempo ela ficou em hipo, não é? Como é que você vai... A gente não tem todas essas informações. É porque eu fico imaginando se não é uma coisa cumulativa, como é o que causa o câncer de pele, por exemplo, né? Que não é só o sol que você tomou ontem, ao longo da vida toda. E se esses frequentes casos de hipoglicemia, né, essas ocorrências frequentes, mesmo que de forma leve, vão deixando aqueles machucadinhos que aí depois, mais ao fim da vida, quando temos muitas primaveras, isso somado não gera um problema. A gente não tem isso documentado ainda, quantificado. É óbvio que a gente não quer que as pessoas fiquem se expondo muito à hipoglicemia, até por outros riscos, né? A gente sabe, por exemplo, tem um estudo interessante japonês que eles observaram pacientes com diabetes tipo 2 que tinham apresentado um episódio de hipoglicemia grave e foram avaliar a retina e viram que a incidência de retinopatia nesse grupo foi maior, né? A gente sabe que a hipoglicemia ela pode alterar a coagulação, ela aumenta o risco cardiovascular, pode levar a uma arritmia, pode favorecer um infarto. Agora sim, a gente tem várias pessoas assim, no nosso convívio que tiveram episódios de hipoglicemia leve e frequentes e continuam, pelo menos aparentemente, com uma cognição muito boa. A gente conversa daqui a uns 50 anos, quando, né, já tivemos um acompanhamento. Agora... Doutora, você falou, né, desse monitoramento muito constante, muitos testes, muitas coisas, até que levou a problemas de hipoglicemia mais frequentes. Mas seria interessante acordar de noite e medir a glicemia, exatamente porque é um período possivelmente mais longo que se fica sem monitoramento? Sim, eu acho super importante. Isso não precisa ser feito todo dia, mas isso tá no nosso programa de acompanhamento, olhar a glicemia na madrugada, sem dúvida, principalmente de criança, né? Os pais fazendo para os filhos eu acho mais possível de acontecer. Agora, a pessoa cuidando de si mesma, acordar às 3 da manhã, qual é a frequência disso acontecer? Eu acho que isso não é raro não, viu? As pessoas que querem se cuidar, elas entendem a necessidade disso. Eu acho assim, uma coisa que eu vejo muito também é a gente tem que ter cuidado para não subestimar o paciente.
Quando o controle intensivo foi proposto, né, isso de tomar insulina várias vezes, isso aconteceu comigo. Eu comecei a fazer esse controle que o meu médico me propôs, antes disso já estar totalmente aprovado, porque ele era diabético também e fazia isso com ele. Na época as pessoas falavam, não, mas ninguém vai querer fazer isso é um absurdo, né? A mesma coisa a contagem de carboidrato, quem que vai querer contar carboidrato? Isso é muito complicado, ficar medindo toda hora. Mas, assim, pra gente que tem diabetes, é tão óbvio que você precisa variar a insulina de acordo com o que você come, né? Passa a fazer sentido o tratamento, sabe? Entendi. Então, eu acho que a gente tem sempre que tentar explicar. E a pessoa, às vezes, você quer ver uma situação comum? Existe uma coisa que chama fenômeno do alvorecer. Você vai dormir com a glicemia boa e acorda com a glicemia alta. Ela aumenta sozinha na madrugada, né? O próprio paciente relata para você, eu vou dormir normal e ela acorda alta, e a gente fala, não é melhor a gente olhar na madrugada para ver que horas ela está começando a subir, para a gente entender o que está acontecendo, né? Para você falar para uma pessoa, olha, acorda no meio da madrugada para olhar a sua glicose, você tem que ter um bom motivo, né? Claro, então, assim, claro. Quando você coloca assim, não, eu preciso saber isso, eu preciso que você olhe, porque eu preciso entender uma situação que está acontecendo, a gente tem essa colaboração. Agora, se for uma coisa muito frequente, vai atrapalhar o sono da pessoa, né? Tem gente que pode acordar, ter dificuldade de dormir em seguida, né? Isso é chato. Agora, a gente tem os sensores hoje, né? Então, isso ajudou demais. Então, você olhar no sensor como está o controle da noite, né? Ver que está longe do limite de hipo, você pode aumentar a insulina. Ou se você vê que aquela pessoa de vez em quando está ali muito próximo, ou efetivamente está tendo hipo e não está acordando, aí você vai realizando ajuste. O que eu acho importante é a pessoa estar preparada para hipo. Né? Não sei, eu falo muito para os pacientes. Eu chego na consulta, me mostra o que você tem aí na sua bolsa para tratar uma hipoglicemia se você ficar preso no elevador. Olha só, Isso acontece. Eu tenho um paciente, não sei se você vai lembrar disso, ou até saber disso. Teve um episódio aqui no Rio de Janeiro que desabou um pedaço da linha vermelha. Lembro disso, sim. Eu tenho um paciente que estava lá, era dos primeiros carros ali. Então, nossa, ele ficou mais do que 5 horas ali sem poder sair, só que ele estava cheio de comida no carro. Eu acho que quando a gente conta com o imprevisto, né, quando você está precavido, você passa a lidar com a hipoglicemia com muito mais tranquilidade. Por exemplo, uma família que tem uma criança pequena, né, com diabetes e usa insulina, ou um idoso, se tiver um glucagon em casa, o glucagon pouca gente conhece, mas é um hormônio que também é produzido pelo pâncreas e que ele faz o trabalho contrário da insulina, ele aumenta a glicose. Então, se a pessoa tem uma hipoglicemia mais séria, que é bem mais raro hoje em dia, mas acontece, né? Se você aplica, é uma injeção, se você aplica na pessoa, ela rapidinho acorda, aí ela come, ficou bem, acabou o drama, sabe? Então, assim, se as pessoas estão orientadas, estão preparadas, o tratamento ele fica mais leve. E eu acho que é uma obrigação da equipe de saúde tentar tornar o diabetes mais leve, sabe? Porque é uma doença para a vida, né? E você falou já de possibilidades da pessoa, inclusive, apagar, né, doutora? Eu queria falar agora sobre a importância de um cartão de identificação. Eu vi uma pesquisa feita pela revista Veja Saúde, junto com a Inteligência Mercado Abril, mostrando que 69%, que é um número altíssimo, dos diabéticos não têm essa carteirinha. Então, eu queria entender para que ela serve e por que todos que têm diabetes deveriam andar com ela. Não, tem que andar mesmo, eu acho fundamental. Ela serve tanto na hipoglicemia, se a pessoa, né, passar mal e precisar de ajuda. A pessoa que tem diabetes, ela tem que informar as pessoas da família, as pessoas que lidam, os amigos. Não precisa sair contando para todo mundo, se bem que hoje em dia está muito mais escancarado isso, né? Mas alguém tem que saber, né? A escola, a instituição de ensino, o trabalho, alguém tem que saber para poder ajudar no caso de uma ocorrência. Agora, onde faz esse cartão? Onde deixar esse cartão? Acho que até na internet, se você buscar. Teve uma época que o site da Sociedade Brasileira de Diabetes tinha um modelo de cartão que você preenchia e imprimia. Deixe junto do seu RG, do seu carteira de motorista. Até no site de um evento que eu faço do meu diabetes, tem lá uma carteirinha. Qualquer um pode entrar lá, imprimir e ter isso consigo. E ele é importante no caso da hipo, ou no caso, sei lá, da pessoa passar mal, acontecer um acidente, alguma coisa, e as pessoas
poderem ter uma orientação do que fazer, né? E tem uma outra sugestão, eu tenho muitos pacientes que fizeram tatuagens, né? Olha, é verdade. Muito tatuagem bom. de diabetes. Tem vários que fizeram no antebraço, porque se a pessoa for pegar uma veia, qualquer coisa num acidente. Eu tenho vários atletas diabéticos que eu trato e eles, especialmente, eles gostam muito de ter a tatuagem. Porque um ciclista, alguma coisa que pode acontecer, precisar da ajuda de alguém, então já está ali no antebraço escrito diabético tipo 1, às vezes até o tipo sanguíneo junto. Mas o que eu quero falar para quem está ouvindo é assim, a gente tem que ter respeito pela hipoglicemia, mas não pânico, né? Não muito medo e diminuir. Nossa, mãe, tem muito menos ligação por hipoglicemia hoje em dia. As gestantes também é um grupo de risco importante para a hipoglicemia, né? Que a gente tem que estar alerta. É muito comum a gestante com diabetes, né? Tô falando da pessoa que tem diabetes e engravida, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Tá. Acontece no início, a partir de mais ou menos de 8 semanas, começa a ter uma tendência muito grande de queda de glicemia. E isso fica ali até 14ª, 16ª semana. A gente, na gestação, a gente tem uma necessidade de um controle muito rígido. A gente quer que a glicemia em jejum esteja ali em torno de 90, que a glicemia com 1 hora depois da refeição abaixo de 140, com 2 horas abaixo de 120. É uma meta bem ambiciosa. E com isso a gente acaba, né, ficando muito próximo da hipoglicemia. Então é um grupo que tem que estar muito orientado. Tem que ter sempre um açuquinha, sempre alguma coisa para poder se socorrer. Nós estamos chegando na parte mais próxima do encerramento dessa nossa conversa. Eu queria fazer mais 2 abordagens. Uma delas é sobre uma certa confusão dos pacientes que quando aplicam a insulina rápida antes das refeições, porque tem uma discussão aí se são com mais de 15 minutos antes de comer, de 10 a 15 minutos, e parece que isso faz uma certa diferença, porque se a pessoa aplicar e não comer, a insulina vai passear no sangue sem comida no estômago e o resultado é a hipoglicemia. Então como é que a gente acerta essa aplicação, doutora? Isso eu acho que também é uma coisa muito importante. A insulina que é fornecida mais frequentemente pelo SUS, a insulina regular, você deveria tomar 45 minutos antes. 45? Você imagina no mundo de hoje, com o celular, com o WhatsApp, a chance de você se distrair e não comer. Perder essa hora e ter uma hipoglicemia grave. Aí você tem, então agora a gente está tendo os análogos de insulina rápidos no SUS também. E você deveria tomar uns 15 minutos antes da refeição, 15 a 20 minutos antes da refeição, que cai no mesmo problema, né? Eu acho que você perde muito a espontaneidade, né? Sei lá se a comida tá boa, se a comida tá ruim, se eu quero isso, se eu quero aquilo. É muito chato você ter que se antecipar tanto, né? Mas é uma realidade. A gente tem agora um análogo de insulina mais rápido, que é a Fiasp, que você pode aplicar na hora da refeição, e a gente tem insulina inalada também, que você pode aplicar na hora da refeição, e que são insulinas com perfil mais curto, elas diminuem a hipoglicemia tardia também. Elas são muito, muito boas, elas tentam imitar mais a fisiologia normal, né? É porque a insulina, na hora que você aplica, até ela chegar no sangue e começar a agir, ela precisa de um tempo, né? E a comida, o que mais impacta a nossa glicose é o carboidrato. 100% do carboidrato que a gente come vai interferir no nível de glicose. E a velocidade, ela varia um pouco, de 15 minutos a 1 hora, dependendo do tipo de carboidrato. Mas, em geral, ali entre meia hora e 1 hora, a gente está no pico ali da glicemia pós a refeição. E a insulina eu tenho que tomar antes para coincidir com isso. Se eu tomar junto, dependendo do tipo da insulina, eu não consigo. É um cálculo matemático antes de comer. Que trabalho! A gente botou a matemática no diabetes, tem uns anos para cá. Olha, doutora, para encerrar, eu queria falar sobre a importância do apoio da família e do treinamento de quem está perto de você para te socorrer em casos aí de queda brusca da glicemia. Uma coisa que que eu faço, que eu acho que ajuda, eu peço para a pessoa ir acompanhada na consulta. Não em todas, mas pelo menos alguém na família tem que estar pronto para socorrer, né? Eu acho que por mais que hipoglicemia não seja uma coisa tão frequente, e a gente precisa da família não é só na hipoglicemia.
Você imagina se você está tentando seguir uma dieta que te favorece e a família inteira está no caminho errado, né? Sim. Então, e acontece muito. Mas eu acho que o diabetes pode ser uma oportunidade para a família inteira melhorar. A forma que o teu paciente vai levar a doença, né? Que qualquer pessoa vai levar a doença, vai depender muito do que foi passado para ela. Então, imagina uma situação que você tem uma pessoa que acabou de ficar com diabetes tipo 2 e um monte de gente na família evoluiu muito mal com diabetes tipo 2. O peso é enorme, né? Então, você tem que mostrar que é possível ficar bem, mostrar experiências positivas e levar esperança para essa pessoa, né? Que o futuro pode ser legal, mesmo tendo diabetes. Exatamente, sem dúvida. E olha, conhecimento é tudo, por isso que nós fazemos este podcast para trazer informação de saúde, de qualidade para todos vocês que nos ouvem. Por isso, doutora, por essa aula, porque eu adorei, aprendi horrores com você. Obrigada, doutora Solange, por todas essas informações. Foi um prazer conversar com você e estou à disposição. E assim, se informem, né? E andem sempre com alguma coisa para tratar hipo. A gente trata hipo com 15 gramas de carboidratos. Dá aqueles 3 sachêzinhos de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, 150, 200 ml de Coca-Cola comum ou de suco de laranja. Então tenham isso com vocês, tá bom? Obrigada, doutora Solange. E muito obrigada a você, nosso ouvinte. Eu tenho certeza que nós saímos deste encontro com muito mais conhecimento sobre hipoglicemia e conhecimento, como sempre eu digo, é um investimento na sua saúde. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. E aqui tratamos do tema hipoglicemia, o que é e como tratar. Eu sou a Marina Machado e te espero no próximo podcast. Não perca, vai ser muito bacana, eu aguardo você. Ouça os episódios semanais de Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion, Vida à Ciência.